A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que bom, irmãos, que bom, que maravilhoso é esse tempo. O tempo que estamos aqui, participando desse momento tão especial, na presença do Senhor. Glória a Deus. Feche seus olhos aí. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é chegado o momento de apresentar a Tua palavra, no sentido daquilo que o Senhor deseja de melhor para nós, porque como Pai, a Sua intenção é de nos abençoar, é de nos proteger, é de nos poupar até mesmo de sofrimento, porque esse é o desejo de um pai. Mas sabemos, meu Pai, que dentro de uma família há filhos que pouco obedece, que pouco dá ouvidos, que pouco entende. Ah, meu Senhor, tem misericórdia, em nome de Jesus, e nos instrua mais uma vez, nos levando para o verdadeiro caminho, o caminho da paz, meu Pai, o caminho da fé, da execução da palavra, até que volte o Senhor e encontre nós em Teu agrado, e assim, Senhor, possamos desfrutar de tudo que o Senhor já preparou para nós, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Podem sentar, pode sentar, todos vocês. Que o Espírito Santo me ajude, primeiramente, a me dar convicção do que eu tenho que transmitir para vocês. Porque eu falei para minha esposa que eu passei o dia hoje e meditei em algo muito importante, muito relevante. E eu estava convicto que ia transmitir, se assim eu tivesse a oportunidade, seria essa mensagem. No caso, eu ia pregar sobre a parábola das 10 virgens. Mas agora há pouco, eu sentado ali, meditando, coloquei aqui no celular o título da mensagem, do caso da parábola, a mensagem. E quando eu terminei de colocar o título da mensagem, falei para minha esposa: tanta vontade de pregar sobre a parábola das 10 virgens, mas Senhor, a direção agora é outra, tem que tomar outro rumo. E só o Senhor mesmo para dar graça, e Ele me dê a graça suficiente para que a gente possa expressar aquilo que é da vontade do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos aqui, certamente, não sei todos, porque só Deus conhece o coração do homem, mas o propósito e a intenção de uma reunião como essa é de aprender do Senhor acerca daquilo para o qual nós fomos chamados. Fomos chamados para ser salvos. E como salvo, a gente precisa praticar a vida de um salvo. É por isso que o Senhor define salvo e não salvo. Porque a vida de não salvo, ele não pratica a vida de salvo. Também o salvo, muitas das vezes, ele envereda e pratica algumas coisas de não salvo. E é por isso que a igreja se reúne, para que do altar venha Deus trazer revelação para a pessoa que quer entrar na vida de uma obediência e garantir aquilo que Jesus já garantiu por nós, a salvação, assegurar a salvação. E nessa noite eu vou ler aqui um texto que está escrito em Filipenses capítulo
capítulo 2, a partir do verso 8. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 8. Glória a Deus. Diga assim comigo, enquanto você procura aí. Jesus Cristo é minha torre forte. Bem forte, com confiança. Jesus Cristo é minha torre forte. Façamos a leitura a partir do verso 8 do capítulo 2 de Filipenses. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Digam graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele traz essa expressão acerca da vida de Jesus Cristo, da decisão dele, da escolha dele para estar na condição de Deus, para pagar um preço pelo pecador, por toda a humanidade. E isso traz uma reflexão à nossa vida, porque Jesus veio justamente porque o ser humano, ele perdeu a graça, ele perdeu o domínio, ele perdeu aquilo que Deus tinha dado a ele na eternidade, no princípio da criação. Paulo escreve em Romanos e diz que todo ser foi destituído da glória de Deus, por causa que esse homem, o primeiro homem, Adão, que era o responsável pela criação, a formação de famílias, ele errou, ele pecou, e por causa disso o ser humano entrou em perda. A vida do ser humano, ainda que ele não perceba, ele vive um processo de perda, um processo de uma perda de uma forma tão sutil que a gente muitas vezes não percebe. Mas como Deus é justo, Ele jamais ia fazer com que o seu Filho amado, Jesus Cristo, como Ele disse, esse aí é o Filho amado que eu me comprazo, antes de fazer qualquer milagre, antes de dar em qualquer ensinamento, porque Jesus, Ele deixou o trono, Ele perdeu a posição dele lá, Ele deixou lá. E Paulo diz que Ele tomou forma de homem para viver esse processo, para trazer a salvação ao ser humano, aqueles que acreditam e que aceitam esse sacrifício dentro dos critérios que Deus estabelece para a vida de um ser salvo. Porque há uma interpretação muito equivocada no meio da humanidade, no ensino cristão principalmente, que é aceitar Jesus. Mas na verdade não é aceitar Jesus, porque você pode aceitar Jesus, mas o que garante a sua vida com Deus é Jesus lhe acolher. E Jesus não acolhe aquele que aceita, Jesus acolhe aquele que tem uma vida com Ele, um relacionamento, uma amizade, uma comunhão, que dedica a vida dentro desse relacionamento de amizade. Aí sim,
Glória a Deus. Para nós entender isso aqui, o que Paulo escreve, é preciso a gente voltar à criação. E lá no capítulo 3 de Gênesis, no final do capítulo 3, no versículo 23 e 24, assim está escrito, diz assim, ó, no versículo 23, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra, e de que fora tomado, Deus deu a terra a ele, e agora Deus tomou. E havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden, uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Glória a Deus. Então, Adão, quando peca, ele entra em perda. Ele perde o direito de moradia, ele perde o direito de tudo que Deus produziu para ele, e agora ele tem que se responsabilizar por ele, trabalhar, se esforçar, sem mais ter o direito de chegar nesse lugar preparado por Deus. E por essa razão, essa perda, por causa dessa queda, desse pecado, acompanhou a humanidade. E como eu disse que o ser humano vive em perda, mesmo que não perceba, observe, quando a gente nasce, logo em poucos dias, os pais querem arrumar a criança bem bonitinha, compra um sapatinho, um chinelinho, com os primeiros dias de vida. Quem é pai aí? Quem é mãe? Não é assim? Não é uma fofura a gente arrumar o filhinho da gente bem bonitinho, bem arrumadinho? Compra às vezes um calçado, uma camisa para criança, um vestezinho para criança, para muitos casais até com dificuldade de comprar. Ele já tem 40 dias de nascido, aí o abençoado inteira 60 dias. Perdeu o quê? Perdeu o calçadinho, perdeu a camisa, perdeu a vestimenta, já começa a perder. E assim vai a nossa vida de perda. Porém, existe a ilusão, que essa ilusão é o que faz a gente se manter imaginando que não perde. Você vai imaginando, você comprou a calçadinha, comprou a vestezinha, a roupinha com dificuldade, mas tem ilusão. Deus quiser, eu vou comprar algo melhor para o meu filho. Mas vai comprar, certamente, mas vai perder. Fica adulto, maiorzinho, o processo continua. Aí vem, como entra em perda. Tratamos da roupa, agora vamos tratar da responsabilidade. É maior de idade. A maior de idade, agora é maior de idade, a responsabilidade de trabalhar. Se esforça para arranjar um trabalho. Às vezes está tão bem no trabalho, aí vai perto do trabalho. Quem já perdeu o emprego aí? E a pessoa fica entristecida. E assim, irmão, é a vida do ser humano. Ele vai perdendo por causa do pecado. O pecado é quem gera a perda. Jesus não tinha pecado, mas decidiu assumir o nosso pecado, e por causa disso ele também entrou em perda. Aleluia. Ele entrou em perda. Para cumprir o propósito do Pai, é preciso ele entrar em perda. Ficamos nós adultos responsáveis pela nossa vida, e as Escrituras diz que há um plano de salvação. Quem acredita que tem um plano de salvação para o ser humano aí?
Quem acredita que Jesus realmente salva o ser humano? Pronto. Mas aí a Bíblia diz, aleluia, aquele que não negar a sua vida, não perder a sua vida, por amor a Jesus, para seguir a Ele, para aceitar Ele, quer dizer, até a salvação adquirida por Jesus Cristo. Para nós adquirir ela, tomar posse dessa bênção, é preciso nós perder a vida. Que vida é essa que eu perco? A perda da vida de não crente, de uma vida onde eu domino a meus querer, a minha vontade, eu bebo, eu fumo, eu vou para forró, eu me prostituo, eu me caso, eu me separo, eu faço o que eu achar melhor. Agora tem uma regra: se você perder por Jesus, acha lá a salvação. Em compensação, você entra dentro de uma regra. Aí aquilo que outrora você podia fazer porque era o seu querer, agora esse querer não tem mais validade para você, porque a validade é o querer de Deus. Aleluia. E aí é onde está a grande bênção do Senhor. Diga: Jesus Cristo é a minha torre forte. Paulo descreve Jesus Cristo por esse processo de humilhação para assumir um nome que é todo nome, acima de todo nome. Então ele é a torre forte, é o nome onde todo vai se curvar diante dele. Tudo vai se curvar diante de Jesus Cristo. Aleluia. E todos um dia terá que confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Ainda que muitos confessarão tarde. A confissão vai servir só de testemunha para confirmar a justiça de Deus. Glória a Jesus. Então veja bem, Jesus é a torre forte. E o salvo precisa entender que Jesus é nossa torre forte, porque desde os antigos eles sabiam disso. Os que criam em Deus sabiam. Quer ver se abre em Provérbio? Abre em Provérbio 18. Acho que é 18 e 12. Não é 18 e 12 não. Não sei dizer qual é o versículo do Provérbio, mas o salmista, o Salomão diz assim: o nome do Senhor é torre forte, e os justos correrão para ela para estar seguro. Então ele baseou-se naquele tempo para dizer isso, me imaginando uma cidade e suas fortificações, o seu muro, mesmo tendo o muro, tinha uma torre, que era para se refugiar de vigília e de segurança e enxergar de mais distância. Então ele diz: o nome do Senhor é uma torre forte, e os justos correrão para lá para se sentir seguro. Aqui está, irmão, Jesus, nossa torre forte. Ele é a torre da nossa cidade. Quem é a nossa cidade? Qual é a nossa cidade? O templo dele, nós que aceitamos Jesus, nós que acreditamos no que ele diz que é. Aleluia. Porque acreditar, irmão, não é o fato de dizer eu creio, não é só dizer eu creio, é preciso demonstrar naquilo que você crê. Porque um dos princípios da palavra de Deus se chama coerência. Se não há uma coerência, é como se dizer para a esposa: eu te amo, meu amor. Aí sai, aí apronta. Que amor é esse? Que verdade é essa? Aleluia. Então eles cantavam: torre forte é o Senhor, e os justos, eles correrão para lá para se proteger. Pronto, aqui está. Jesus é a torre forte, e aquele que se justifica em Cristo, ele corre para ele mesmo, corre para se proteger nele. Mas por que Deus tem essa preocupação de querer nos proteger dessa forma? Você vai já entender.
Veja bem, nós vemos todo dia coisas que muitas das vezes nos mete medo. Nós vemos todo dia, nós ouvimos todo dia coisas que nos assustam. Aleluia. Eu lembro que não faz muito tempo, aqui nessa região tinha um tal de sequestro. Entrava na casa da pessoa, sequestrava, dizendo: olha, você me dá tantos mil, ou eu acabo com a família, eu boto fogo em tudo. Ele sequestrava. E até mesmo pessoas que não tinham condições de, porventura, vir atacar eles tinham medo. Tinham medo. Pô, ele sabe lá se eu tenho ou se eu não tenho, e não vai invadir minha casa. Vocês lembram desse tempo aqui? Que todo mundo tinha medo? Aleluia. Porque o medo, irmão, o medo, ele traz consequência muito séria para a nossa vida. O medo traz inseguranças, incertezas. Aleluia. E a nossa salvação em Cristo, aqueles que aceitam Jesus, essa salvação, ele tem que buscar nele essa proteção. Não é aceitar apenas, tem que buscar proteção. Aleluia. Como é que eu busco a proteção? Primeiro passo de quem aceita Jesus, ele precisa vir fazer parte da igreja. Aleluia. Por quê? Porque a igreja é o local onde se reúnem os santos, onde Deus se faz presente, onde o Espírito Santo vai estabelecer algo na sua vida. Aleluia. E você precisa disso na sua vida, porque a nossa vida não se restringe aqui dentro da igreja, a nossa vida se restringe lá fora, e é lá onde o bicho pega, e é lá onde o medo surge, e é lá onde o acontecimento acontece. E eu preciso de uma torre forte, e a única torre que pode me segurar é Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós, quando conversamos com as pessoas e entramos no assunto de morte, poucas pessoas gostam de conversar sobre morte. Ninguém gosta de conversar sobre morte. Mas o que é que incomoda tanto a morte? Se a gente sabe que é algo que ninguém vai poder evitar. Mas por que a pessoa tem medo? É porque o medo surge pela insegurança da sua salvação. Se você não tem a certeza do seu Salvador, se você não tem a certeza do seu Senhor, se você não vive uma vida onde a prática identifica a sua vida de salvo, a tendência é ter medo mesmo. Aleluia. E é por isso que é necessário se reunir. É por isso que é para vir para cá, para o Espírito Santo começar a trabalhar na sua mente, no seu coração, no seu emocional, no seu psíquico. Ele vai trabalhando na sua vida. É aqui que ele trabalha. É aqui onde ele vai lhe motivar para você ser cheia dele. Não é na sua casa, não é numa feira, não é no mercantil. É aqui que começa. Aleluia. Aqui ele vem e começa a trabalhar na vida da gente aqui dentro. Aleluia. Justamente aqui ele derrama unção na sua vida. Aleluia. Para que quando você sair daqui, para ir para o mundo, onde lá está as trevas, onde lá está o domínio de Satanás, ou você não crê o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O maligno é Satanás. Agora, muitas pessoas não acreditam. As pessoas não conseguem acreditar. Não conseguem acreditar porque está preso pela incredulidade, e muitos até porque são dominados por demônios. Mas pastor, dá para me acreditar que um demônio atinge a vida de uma pessoa? Bom, Jesus fala isso. Jesus expulsa ele das pessoas. Aleluia. Então é preciso a pessoa reconhecer que a vida... Eu, quando aceitei Jesus, irmão, a minha vida estava em perda total.
era saúde, era perdido no vício, o casamento se perdendo, uma filha com câncer, o destino dos outros filhos eu não sabia o que é que ia ser, estava tudo, quer dizer, eu já um homem de idade, mas tudo perdido. Por quê? Porque Paulo diz isso aqui, irmão, olha, Efésios capítulo 4, olha só o que Paulo diz em Efésios capítulo 4, aleluia. Ele diz assim, olha, versículo 4, 17: digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros ímpios, na vaidade do sentido. Paulo dando conselho aos crentes: você agora não ande mais como os ímpios. Quem é os ímpios? Quem não é crente. Por que ele chama ímpio? Porque vive a impiedade. Ele crê em Deus, ele acredita em Jesus, mas anda em piedade. Ele diz assim, ó: digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros ímpios, na vaidade do sentido. Agora vamos ver aqui qual é a razão da incredulidade. Olha: entenebrecido do entendimento. Entenebrecido, gente diz assim: é o meu jeito. Eu penso assim, eu sou assim, é o meu jeito. Se você quiser assim, se você não quiser, vá. Eu sou assim. Já disse e está dito. É entenebrecido do entendimento. Aí Paulo diz aqui, mas olha, separado da vida de Deus, mas ela tem fé, ela acredita em Deus. Então ela supõe que é filha de Deus, ele supõe que é filho de Deus, ele supõe que quando morrer Deus vai amparar, supõe, mas Paulo está afirmando a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, está dizendo que você está separado, sua vida de Deus. Veja mesmo, irmão, como é séria a coisa. Pela ignorância que há neles. Olha, uma, entenebrecido, por causa, pode ser incredulidade, pode ser um demônio e pode ser ignorância. Pode ser ignorância. E a gente sabe que tem gente ignorante. Olha só, ignorante, aleluia, ignorância que há neles, pela dureza de coração. Olha aí, 4 pontos pontuais na vida de um ser humano ímpio: o crente que não se alinha com o coração de Deus, ele fica entenebrecido, é o meu jeito, eu penso assim, eu acho que é assim. Você pode observar que a pessoa não tem certeza, eu acho. Se vocês só prestar atenção conversando, vocês não veem esse vocabulário na minha boca, eu acho. Para mim não tem isso, porque eu tenho certeza. Então, quando você tem certeza, você não acha. Aí ele diz: entenebrecido de entendimento. Olha só, irmão, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Deus ama essa pessoa, Deus nos ama e Ele quer salvar, Ele quer se tornar a torre forte para nós. Eu lá vou ser crente, eu vou lá com conversa de pai, eu sei muito bem. E realmente, irmão, na verdade, a mensagem de hoje que eu ia pregar sobre a parábola das 10 virgens, eu ia tratar um pouco desse assunto, sobre o que está havendo de escândalo no Brasil acerca do Evangelho. Realmente, mas o nosso chamamento no Senhor não é pela igreja, o nosso chamamento não é pelo pastor, nosso chamamento é pelo Espírito Santo, para você fazer parte disso. E você não pode levar em conta o pastor ou um irmão, não, é você e Deus. Você vai se encaixar aqui no meio de mim, no meio dos outros, um com barba, um com bigode, outro de cara lisa, vai se encaixar aqui, aleluia. Aí ele diz: pela dureza de coração. Aí ele diz: os quais, havendo perdido todo o sentimento, perdeu todo o sentimento. Ele diz que acredita em Deus,
Ele diz que tem fé em Deus, ele diz que é filho, ele diz que é filha, mas perdeu o sentimento e se entrega à dissolução para com avidez cometer toda impureza. Paulo está apontando a vida de um salvo e a vida do ímpio. Mas você sabe, irmão, que alguns desses adjetivos que está citado aqui, tem muito cristão que está praticando, e é por isso que está escandalizando tanto. É tanto cristão em adultério, é tanto cristão em roubalheira, é tanto cristão deixando de falar de Jesus para falar de partido, de política, é tanta coisa, irmão. Aí é preciso, aleluia, estar recebendo do altar a palavra do ensinamento, para que pelo ensino o Espírito Santo comece a trabalhar nas nossas vidas, aleluia, comece a trabalhar na nossa vida, para dar sentido de um alinhamento da minha vida que estava sem Deus, agora uma vida alinhada com Deus, aleluia, para que em alguma oportunidade, quando aparece o medo, quando surge essa situação, você convicto dizer: Jesus é minha torre forte. Aí você fala o mal, você repreende a doença, você faz uma atitude daquilo que Deus diz que você é, porque você é. Aleluia, glória a Deus. Então o apóstolo São Paulo, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: o nome de Jesus é o nome de Jesus. Agora, irmão, na hora de uma situação difícil, qual é o nome que você tem chamado? Quando você levanta, eu lembro do irmão Citonho, eu dirigia uma congregação, e irmão Citonho, tudo no mundo para ele era Ave Maria, Ave Maria. Eu disse: Citonho, nós crentes não temos esse hábito, porque esse hábito é um hábito de veneração, e idolatria não pode, irmão. Não, mas eu disse: um dia você vai passar uma vergonha, um dia você vai. Aí eu: mas toma uma oportunidade para fazer um louvor. E lá vem todo alegre, aí canta um hino muito animado, aí glória a Deus, aí todo mundo se alegrou que ele canta bem. Entregou o microfone para mim. Quando foi saindo, botou o pé no fio, tomou o microfone da minha mão, jogou lá no meio da igreja e disse: Ave Maria. Então, qual é o nome que na hora do medo, na hora dessas situações, a quem você tem clamado, a quem você tem tido convicção desse nome que tudo tem que se curvar? Qual é o nome? É isso que a gente tem que estar atento. Aí Paulo diz, aleluia, o nome que é sobre todo nome, soberanamente, sobre tudo. Esse nome, irmão, é um nome que dá autoridade para expulsar demônio. É um nome que dá autoridade para curar os enfermos. Ressuscitar a morte é o que a Bíblia diz, irmão. E é preciso a gente crer. É preciso a gente crer. Por que precisamos crer? Porque nós não somos salvos. Nós não aceitamos para acreditar. Nós não acreditamos. Então é preciso a gente crer. Aleluia. Eu preciso acreditar que o Espírito Santo. Quem acredita que o Espírito Santo está aqui? Pronto, é preciso acreditar. Aleluia. Porque se você não acreditar, não tem problema nenhum. Não acontece nada. Verdade? Não acontece nada. Você não acreditou, não acontece nada. Agora, se você acreditar, as coisas começam a acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Então, esse tempo de vida difícil que o ser humano vive nesse tempo presente, irmão, é porque a gente se pensa apenas na vida. Na vida. A vida aqui. A gente tem um anseio por as coisas daqui muito grande. Por que a gente tem esse anseio? Porque foi por onde o pecado entrou em nós, pelo anseio das coisas daqui. O pecado não entrou por as coisas do céu, entrou por coisas daqui. Uma coisa mais simples, uma fruta. Uma fruta
que era bonita aos olhos, diz a Bíblia. Aí qual o pecado que é bonito aos seus olhos? Que tem pecado que é bonito aos olhos, que é chamativo, mas é pecado. Aleluia, louvado seja Deus. Veja bem, então Jesus tem esse nome, um nome que é torre forte para nós, e nós podemos confiar, nós podemos declarar Ele como torre forte, como os antigos diziam, porque agora nós somos justificados, fomos justificados por Ele. Aí ele diz: o nome é sobre, e para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra. Irmão, a maior tristeza do ser humano e a maior humilhação que o ser humano vai passar é no dia que ficar diante de Jesus sem que o nome esteja escrito no livro da vida. Meu irmão, já pensou você ser obrigado a declarar o que Jesus é? Coisa que você viveu a vida inteira negando, a vida inteira rejeitando, e lá diante de todos, Deus mostrará a você, e você vai ter que confessar só para servir de testemunho para nós, para aqueles que aceitaram, porque acreditaram. Aleluia, glória a Deus. Dobra o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, irmão. Olha aí, irmão, debaixo da terra. Olha, irmão, debaixo da terra, dependendo do tempo que o cabo foi enterrado, está só o pó. Está só o pó. Mas para Deus, o pó é você, é eu, e Ele tornará você na forma que eu sou, tornará a mim na forma que eu sou. E eu vou ter que me curvar e dizer: Jesus, você é Deus, você é Senhor. Tem ponto fugir, irmão. Aleluia, glória a Deus. Aí ele diz: e toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, irmão. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil que é até difícil de pregar o Evangelho, ainda que o Brasil é um país que dá acesso a se pregar o Evangelho. O Evangelho no Brasil, as igrejas evangélicas, por lei, são protegidas por muitas coisas, por isso que há tanto abuso de liderança acerca disso, porque tem proteção de leis. Aí a lei não tem poder sobre. Glória a Deus. Mas o tempo é difícil, irmão. O tempo é difícil por causa que o pecado, ele tem se alastrado. Hoje eu vi algo que eu fiquei assombrado, de um jovem. Eu vi a foto de um jovem com as tatuagens, um jovem querido, de condições, herdeiro de uma fortuna boa. Mas você vendo a conduta desse jovem, o posicionamento dele, as tatuagens, os brincos, os piercings, rapaz, é uma tristeza, é uma mente vazia, uma mente oca, e é o pecado. E se for conversar com ele, como eu converso com ele, ele tem conhecimento secular para me colocar no bolso. Não posso conversar com ele certos assuntos, porque ele tem condições de estar no bolso. Quer dizer, é um menino culto, um menino com conhecimento, com sabedoria terrena, mas sem sabedoria de Deus. E eu vou orar por esse jovem, porque quero muito bem essa pessoa. Então, o pecado, ele está forçando a cada dia, irmão, forçando. Já estamos chegando num tempo onde a escuridade do mal já está
alcançando muitas pessoas comuns. Muitas pessoas verem vultos. Muitas pessoas sonham pesadelos. Muitas pessoas ficam com a mente perturbada. Isso é a escuridade. É a escuridade. E o ser humano precisa de Deus. O ser humano precisa de Jesus Cristo na sua vida. Precisa dele para combater essa escuridade, para lhe proteger desse momento difícil. Louvado seja Deus. Eu lembro, quando eu era menino, eu vi um jovem, mais ou menos da minha idade, bem mais novo que eu, pouca coisa. Ele saiu lá de casa, nós costumávamos brincar com as pedrinhas, jogando pedrinha, e ele saiu lá de casa, uns 5 e pouco da tarde, passou um passadiço de uma cerca. No passadiço ele deu um grito. Aí eu disse: mãe, fulano deve ter errado a passada do passadiço, deve ter caído desganchado, que os paus eram feitos uma estaca bem fininha assim. Mãe disse: vai lá saber. E eu fui lá para a casa dele, que era perto. Cheguei lá, ele estava dentro de um arreio, o pai segurando, ele era uma criança, talvez 7 ou 8 anos. O pai segurando e ele com os olhos arregalados, gritando: não me leve, não me leve, não me leve. E se perguntava o que foi que ele viu, o que é que ele estava vendo. Ele disse: eu vi uma corujinha, aquelas corujinhas buraqueiras, dos olhos arregalados. Só que essa corujinha se tornou numa coisa, e ele não sabia explicar, ele desesperado, e ele terminou morrendo, gritando: Satanás, me solta, me solta, me solta, me solta, me solta. E isso são evidências, irmão, da força do mal no ser humano. E isso não é da agora. Só que agora Satanás está usando uma sutileza maior, trazendo o entretenimento para tirar a nossa atenção. Hoje é 22 de novembro de 2025, sábado. Quem já percebeu, como eu já percebi, que os dias estão passando rapidamente? Quem já percebeu que o dia amanhece, logo chega a noite? Quem já percebeu que muitas das vezes anoitece, e quando você pensa que ferrou no sono, você já tem que estar acordado? Essa velocidade com entretenimento do dia, é para roubar o nosso tempo de Deus. Nós se ocupamos com muita coisa durante um dia, e na lista da nossa prioridade, Deus vai lá para o último, só quando eu estou sofrendo, só quando eu estou sentindo uma dor. Ai meu Deus, ai meu Deus. É tempo de cada um de nós que ouve isto atentar para isso e começar na nossa lista de prioridade, porque problema nós não acaba, irmão. É desde o início do mundo, problema na vida de ninguém acaba não. Você vence um, aparece outro. Termina uma luta, começa outra. Você não acaba. Você chega seu dia até fechar os olhos sem terminar as lutas e os problemas. Então você precisa da salvação em Cristo. Ele como torre forte, para que no fechar dos olhos, a sombra, a escuridade da morte, para os seus fins dos seus dias, Jesus está do outro lado te recebendo com luz eterna para vocês. Aleluia. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.